Boa noite, pessoal. O objetivo daqui hoje é a gente fazer uma breve revisão sobre a doença de Alzheimer. Vou tentar fazer uma breve introdução, definindo ela, falando de características epidemiológicas dela, depois falar um pouquinho da fisiopatologia conhecida, envolvida, falar das formas com que ela pode se apresentar clinicamente, métodos diagnósticos e depois falar um pouquinho sobre algumas considerações de tratamento. Começando pela definição da doença, a gente já tem algumas controvérsias. A gente vai ver que esse é um tema que tem vários pontos que ainda existem controvérsias. Quando a gente tenta definir a doença de Alzheimer, a gente pode ter dois grandes caminhos. O que geralmente é mais bem estabelecido é de que ela é uma doença que leva a declínio cognitivo, ou seja, uma perda de funções intelectuais previamente adquiridas pelo paciente, geralmente associada a uma assinatura histopatológica no cérebro, tá? Que é caracterizada por dois grandes componentes. Um componente que são agregados de uma proteína chamada de beta-amiloide, em chamadas placas amiloides, por volta dos neurônios, então fora dos neurônios, e dentro dos neurônios, uma outra proteína chamada de proteína tau, organizada em emaranhados de proteína tau. Tá? Então, essa definição é uma definição clínico-patológica. Então, é uma definição que precisa de um aspecto clínico, que é o declínio cognitivo, uma perda das funções, prejuízo, um decaimento das funções intelectuais do paciente, seja memória, seja linguagem, seja capacidade de planejamento, seja capacidade de reconhecimento, tudo isso entra dentro desse termo que a gente usa, cognição. E, além disso, o paciente precisa ter essas marcas histopatológicas ali, porque existem outras doenças que também podem cursar com declínio cognitivo, que geralmente não têm essas marcas histopatológicas. E por que essa definição ainda é um pouco controversa? Porque tem muitas pessoas que advogam a gente definir a doença de Alzheimer como somente a parte patológica no cérebro, que seria o acúmulo da proteína beta-amiloide em placas amiloides e o emaranhado de proteínas tau, os emaranhados neurofibrilares de tau, dentro dos neurônios. Isso seria já marcos de doença de Alzheimer, independente do paciente ter ou não uma clínica de declínio cognitivo. Essa definição permitiria a gente dar o diagnóstico nos pacientes antes dos pacientes terem manifestações clínicas, ou seja, você conseguiria dar um diagnóstico patológico pré-clínico ou pré-sintomático. Tá? E isso pode ser uma coisa interessante para a gente fazer em breve. E até hoje em dia entra nessa discussão, porque conforme a gente for tendo terapias de modificar a história natural de doença, evitar a progressão do declínio cognitivo, evitar a transformação de um transtorno cognitivo subjetivo ou leve num transtorno cognitivo maior, se quanto a gente tiver isso, vai ser interessante a gente dar esse diagnóstico cada vez mais cedo, para a gente conseguir fazer intervenções no paciente cada vez mais precoces. Tá? Mas a definição melhor aceita hoje em dia ainda é que é uma doença que, para você chamar daquilo, você precisa ter clínica. Tá? Então, o paciente precisa ter declínio cognitivo associado a essa assinatura histopatológica que eu comentei. A doença de Alzheimer, ela recebeu esse nome devido ao médico que a descreveu. O psiquiatra Alois Alzheimer, ele teve uma paciente chamada Auguste, que com 51 anos ela começou a desenvolver um quadro de ciúmes patológico do marido dela. E, eventualmente, o quadro dela foi evoluindo para um declínio cognitivo muito importante, e dentro de mais ou menos 5 anos de acompanhamento, ele fez um acompanhamento com ela até sua morte, ela eventualmente faleceu, né, depois de 5 anos. E quando ela morreu, o Alzheimer fez uma autópsia dela e descreveu essas alterações patológicas, que hoje a gente sabe que são a assinatura patológica da doença que leva o nome dele, no cérebro dela. Então, ele descreveu uma atrofia cerebral macroscópica e descreveu a presença desses agregados de proteína densos extraneuronais, que hoje a gente chama de placas beta-amiloide, e os emaranhados neurofibrilares dentro dos neurônios, que a gente sabe que são constituídos por proteína tau.
Esse caso inicial, apesar de ter sido o primeiro caso, a gente vê que não é o caso mais típico da doença de Alzheimer, porque essa paciente parece ter começado precocemente. Inclusive, médicos revisando esse caso depois questionam se, na verdade, ela pudesse ser uma forma de apresentação mais incomum da doença. De fato é, né? Porque a doença geralmente predomina em pessoas acima de 65 anos, o início dos sintomas. Então pode ser que o primeiro caso descrito da doença, né, o caso que ficou mais famoso, seja na verdade uma apresentação não tão típica e possivelmente uma apresentação genética da doença. A gente sabe que quando a doença de Alzheimer começa mais precocemente, ela tem uma maior probabilidade de ter uma base genética mais forte. Falando da prevalência da doença, é uma doença extremamente comum. Se estima que mais ou menos 55 milhões de pessoas no mundo inteiro tenham esse diagnóstico, tá? E ainda pode ser subdiagnosticado. E, assim, para ter uma noção de como a idade é um dos grandes fatores estão relacionados à incidência dela, geralmente ela começa a virar a principal causa de transtorno cognitivo ali a partir dos 60 a 65 anos. E a cada 10 anos, a incidência dela aumenta e muito, ao ponto de que se você pega pessoas acima de 85, 90 anos de idade, pode chegar ao nível de quase 40% dessas pessoas terem a doença de Alzheimer. Então é uma doença extremamente comum e a gente lida com ela todos os dias de forma muito frequente. Além da idade, tem algumas outras coisas que podem aumentar um pouco o risco do Alzheimer. A gente sabe que a doença ocorre mais em mulheres do que em homens, tá? Ocorre nos dois sexos, mas é um pouco maior em mulheres. É uma doença que, se você tem uma história familiar, isso aumenta o risco de desenvolver a doença. Se o paciente tem um nível educacional mais baixo, isso aumenta o risco de desenvolver a doença. E aí entra um conceito que a gente chama de reserva cognitiva. Quanto mais anos de atividade intelectual, quanto mais anos de educação, mais parece o paciente estar protegido do desenvolvimento dos sintomas da doença, tá? Pelo menos da forma clínica da doença, porque parece que isso reforça os neurônios por mais tempo, os neurônios criam mais conexões, os neurônios conseguem criar novas vias para realizar as mesmas funções que podem ser degeneradas. Então, assim, o paciente que tem mais tempo de educação, o paciente que passou mais tempo realizando atividades cognitivamente estimulantes, parece estar protegido. Também sabemos que quem tem doenças clínicas como pressão alta, como diabetes, doenças psiquiátricas como depressão, principalmente se mal controladas, tendem a ter um risco maior, né? E alguns fatores de risco genético existem também, principalmente a presença de um alelo, de um gene que codifica uma apolipoproteína, chamado de ApoE4, ou seja, a forma E4 dessa ApoE confere um risco aumentado de desenvolver doença de Alzheimer. Esse alelo ele pode estar presente em forma de heterozigose, ou seja, o paciente tem um dos alelos com a ApoE4 e outro alelo com uma outra forma de ApoE, ou ele pode estar presente em homozigose, que é o alelo ApoE4 presente dos dois lados. Tá? E principalmente quando está presente em homozigose, isso aumenta bastante o risco do paciente desenvolver a doença de Alzheimer. E existem alguns outros genes que aumentam tanto o risco que são hoje tidos como formas monogênicas da doença, ou seja, um gene capaz de causar a doença. Isso é mais ou menos responsável por 5% dos casos de Alzheimer, que é o gene da APP, da proteína precursora amiloide, da presenilina 1 e 2. Tá? Algumas variações nesses genes levam a um risco aumentado de desenvolver doença de Alzheimer, grande o suficiente para você falar que aquilo ali é a única causadora. Mas na grande maioria das vezes, a doença de Alzheimer é uma doença considerada esporádica, ou seja, espontânea. Tá? Ela ocorre por múltiplos fatores. Geralmente, esses casos monogênicos, eles tendem a ter uma herança autossômica dominante, ou seja, eles não pulam gerações nas famílias, eles tendem a ter uma idade de aparecimento dos sintomas mais precoce. Então são essas as coisas na história que geralmente levantam essa bola para a gente pensar.
E além desses mais clássicos, a gente tem vários outros fatores de risco que são um pouco menos falados, mas são importantes também de serem mencionados. A questão de traumatismos crânioencefálicos de repetição, então pacientes que batem muito a cabeça ao longo da vida, pessoas que lutaram, pessoas que fazem esportes de muito contato, de muito trauma crânioencefálico, tendem a ter um risco maior de desenvolvimento. Pessoas que fazem uso crônico de medicamentos benzodiazepínicos, né, como clonazepam, Rivotril, e pessoas que têm síndrome de Down também têm uma chance maior de desenvolver e desenvolver mais precocemente. Isso acontece por um fator genético, que as pessoas com síndrome de Down têm uma trissomia do cromossomo 21, que é onde justamente fica o gene da APP, da proteína precursora amiloide. Então esses pacientes têm uma superexpressão de proteína precursora amiloide e eles tendem a formar mais agregados beta-amiloide. Então eles têm uma chance de desenvolver doença de Alzheimer maior do que seria esperado. Em termos da fisiopatologia da doença, ninguém sabe exatamente como a doença começa, qual é o gatilho inicial, qual é a causa por trás dela. Isso é muito provavelmente porque é uma conjunção de múltiplos fatores, pelo menos nas formas esporádicas, formas espontâneas da doença, que são mais de 90%, é uma combinação de fatores genéticos e ambientais que levam à apresentação clínica do paciente e à formação das alterações histopatológicas. Mas o que a gente sabe é o que tem de comum entre tudo isso. Não sabemos o que deflagra, o que causa aquilo, mas a gente sabe que esse paciente começa um processo patológico caracterizado por agregados dessas proteínas beta-amiloide, né, que ficam fora, ali do lado de fora dos neurônios, nessas placas neuríticas, e emaranhados neurofibrilares de proteína tal dentro dos neurônios. Esses são as assinaturas patológicas, esses são os marcos patológicos da doença. E eles têm uma distribuição ao longo do tempo característica no cérebro. Geralmente eles começam ali na região transitorrinal, passam ali para as áreas límbicas, pegando o hipocampo, que é uma região que a gente vai falar bastante, e depois eles se espalham pelo resto do neocórtex. A gente chama isso dos estágios de Braque, da trajetória da evolução da doença. E isso está muito correlacionado com como o paciente vai apresentando clinicamente a doença também. O que a gente sabe é, essas duas alterações patológicas, elas culminam, estão associadas com o paciente ter perda neuronal progressiva, por isso que é uma doença chamada de uma doença neurodegenerativa, uma doença caracterizada por perda neuronal progressiva, e imparável. Esse paciente não tem uma fase de platô da doença, essa doença não fica estável, essa doença não melhora, é só uma neurodegeneração progressiva que eventualmente cursa com sintomas clínicos que vão ficando cada vez piores. Tá? Geralmente essa é a marcha fisiopatológica ali da doença de Alzheimer. E conforme a gente vai perdendo esses neurônios, a gente vai perdendo a função que eles realizam, a gente vai perdendo as ligações que eles têm com os outros neurônios, os neurotransmissores que eles usam para se comunicar, e isso que vai levando às manifestações clínicas da doença. Entrando agora na clínica, como esses pacientes se apresentam, antes é bom a gente rever alguns conceitos. O primeiro conceito é de cognição, né? Cognição geralmente são funções da nossa mente que estão relacionadas com aquisição e manipulação de conhecimento. São funções intelectuais. E a cognição pode ser subdividida em vários tipos de funções diferentes. A gente tem a memória, que é a capacidade de mudar respostas de ativação de neurônios depois de terem tido estímulos prévios, ou seja, algum estímulo muda a partir dali o padrão de resposta de neurônios, isso é memória, né? Por causa de uma experiência prévia ele mudou o padrão de resposta. A gente pode ter a linguagem, que é a nossa capacidade de usar símbolos para comunicar ideias abstratas. A gente tem nossas capacidades executivas, que estão muito relacionadas à nossa tomada de decisões, todas as considerações que a gente leva na parte de tomada de decisões, todo o nosso planejamento para o nosso comportamento no mundo, a nossa capacidade de reconhecimento de padrões visuais, táteis, auditivos, olfativos e correlação desses estímulos com conceitos abstratos que a gente tem, a nossa capacidade visoespacial, de orientação
no espaço, a capacidade de percepção de movimento, tudo isso faz parte de cognição. E quando a gente fala transtorno cognitivo, a gente fala de um paciente que tenha tido uma perda na capacidade de alguma dessas funções da cognição. Pode ser em uma modalidade, pode ser só, por exemplo, na memória, ou na função executiva, ou na linguagem, ou podem ser em múltiplas modalidades. Tá? Quando a gente fala de transtorno cognitivo no geral, a gente tem uma forma de classificar o paciente em termos funcionais. A gente pode chamar esse paciente de tendo um transtorno cognitivo subjetivo, que é quando o paciente ou a família reportam que houve uma perda na cognição prévia do paciente, mas o paciente, na hora da gente examinar o paciente, fazer testes no paciente, o paciente não demonstra nenhum tipo de perda. Existe o transtorno cognitivo leve, tá? Ou menor, são sinônimos, que seria um transtorno cognitivo que você consegue detectar, você consegue ver que o paciente tem um transtorno cognitivo, tem alguma perda em algumas daquelas funções cognitivas que a gente falou, uma ou mais, mas aquilo não afeta de forma significativa a vida do paciente. Tá? Então já vê que isso é uma coisa meio subjetiva, porque um transtorno cognitivo, na mesma intensidade em pessoas diferentes, pode afetar de forma significativa uma pessoa e não afetar a outra. Tá? E quando afeta de forma significativa na vida do paciente, a ponto de estar atrapalhando ele em qualquer esfera da vida dele, seja na esfera social, seja na esfera do trabalho, seja na esfera dos hobbies dele, ou qualquer controle de finanças, qualquer coisa, quando isso já está gerando alguma dificuldade no paciente, a gente chama isso de transtorno cognitivo maior, que é um termo usado como sinônimo de demência. Ok? Então esses são os termos que a gente usa no geral, quando a gente está falando dessas desordens que vão afetar os domínios cognitivos. É importante a gente saber diferenciar conceitualmente os transtornos cognitivos, né, que é isso que a gente está falando aqui, dos déficits do desenvolvimento cognitivo. Tá? O que acontece? O transtorno cognitivo é um paciente que adquiriu marcos cognitivos e por alguma patologia cerebral posterior àquilo, ele perdeu, então ele teve um declínio em relação ao funcionamento prévio dele. Já o transtorno do desenvolvimento cognitivo é um paciente que não chegou no nível cognitivo adequado para o que é considerado dentro das faixas normais, subjetivas da nossa sociedade. Os transtornos do desenvolvimento cognitivo podem ser transtorno cognitivo, desenvolvimento cognitivo global, né, como a encefalopatia crônica não progressiva da infância, né, que antigamente era chamada de paralisia cerebral, com retardo mental. O paciente não chega nesses marcos, ou podem ser focais. Então, o paciente pode ser intelectualmente perfeito, mas tem um transtorno no desenvolvimento de alguma função cognitiva, como é o caso da dislexia pura, que o paciente tem dificuldade de desenvolver a habilidade de leitura só, e de resto ele é intelectualmente perfeito. Disgrafia, que o paciente tem dificuldade de desenvolvimento da escrita, né? Algumas formas de autismo, que o autismo pode afetar múltiplos domínios, mas algumas formas afetam predominantemente ou quase isoladamente as funções sociais, teoria da mente, mentalização. Então a gente tem vários desses outros transtornos que não entram no diagnóstico diferencial aqui, tá? E não entram nessas classificações que a gente chama de transtorno cognitivo menor, maior, leve, demência, nada disso. Quando a gente está se referindo a esses domínios, a gente tem sempre que ter uma noção de localização cerebral. Conforme a gente vai se desenvolvendo, na maioria das pessoas, os neurônios de áreas relativamente comuns entre pessoas se especializam para realizar funções semelhantes. Então, a gente sabe que essas funções mais de planejamento e tomada de decisões, geralmente são muito relacionadas às regiões mais anteriores do lobo frontal, as áreas pré-frontais. E ali a gente tem a área dorsolateral, a área orbital, as áreas mediais, cada uma exercendo um pouquinho de uma função diferente, mas que ajudam a gente nessa tomada de decisões, nos levar quais coisas a gente tem que levar em consideração, levar emoções em consideração, levar regras sociais em consideração, levar o que a gente julga ser certo e errado, a nossa moral em consideração, levar aspectos racionais, né, de valor que a gente aplica
há diferentes possibilidades em consideração, planejar esses atos motores, né, ao longo do tempo, tudo isso é uma função, tudo isso é englobado dentro do que a gente chama de funções executivas, e elas são mais relacionadas ao funcionamento da região mais anterior, que a gente chama de pré-frontal, ali dos lobos frontais. Quando a gente fala de funções mais de reconhecimento de um objeto, que a gente chama de gnoses para objetos, um reconhecimento visual, qualquer coisa assim, reconhecimento a gente chama de gnose, né? Seja visual, seja tátil, seja olfativo, essas funções são um pouco mais posteriores no cérebro, né? Então, o reconhecimento tátil é mais no lobo parietal, o reconhecimento visual ocorre mais no lobo temporal, e a gente tende a ter essas regiões mais para trás do cérebro, parietal, temporal posterior, occipital, mais relacionado a essas funções sensitivas. Quando a gente fala de memória, que é justamente a capacidade de mudança de resposta após uma experiência prévia, a memória é uma propriedade intrínseca de neurônios. Então a memória é um pouco diferente dessas outras, porque ela ocorre a nível de um único neurônio e ocorre a nível de múltiplos milhões e trilhões de neurônios. Então a memória, a gente pode ver ela em um neurônio só, que é se você ativa esse neurônio de forma recorrente com o mesmo estímulo, ele tende a reforçar aquelas sinapses. Então ele tende a fazer brotamentos, ele inclusive muda a estrutura dele para poder reforçar essa sinapse funcionar melhor. Então isso é uma forma de memória, tá? E a gente pode ver memória que envolve esses brotamentos e esses reforços sinápticos envolvendo múltiplos e múltiplos neurônios em comunicação, envolvendo vias. Então a memória não é uma coisa única, ela é dividida em vários tipos. Geralmente, quais são as classificações didáticas que a gente faz de memória? As que são úteis para a gente ali discutir clinicamente. Então a gente pode dividir as memórias de acordo com o que elas estão armazenando. A gente pode chamar uma memória de procedimentos, uma memória motora de memória procedural, uma memória de vivências de memória episódica, uma memória de conhecimentos no mundo de memória semântica. A gente divide essas coisas assim, e a gente divide também em relação ao tempo de duração de cada memória. A gente tem memórias de curto prazo, que são memórias que rapidamente se esvaem. A gente tem memórias de longo prazo, são memórias que duram um pouco mais de tempo. E a gente tem memórias chamadas de remotas, são memórias que duram muitos e muitos anos ali nos circuitos do nosso cérebro. E cada uma delas tende a ter a sua localização cerebral. De forma bastante resumida, quando a gente fala de uma memória de curto prazo, a grande função que está relacionada é que a gente chama de memória de trabalho, que a melhor tradução seria talvez uma memória em trabalho, que é a working memory. Essa memória é a memória de manipulação de coisas imediatas. Então é a memória que permite uma frase fazer sentido, porque você lembra das palavras que eu falei no início da frase, e porque você lembra delas, o que eu estou falando agora faz algum sentido para você. Você consegue dar uma continuidade psíquica para as coisas por causa da memória de trabalho. Mas essa memória é uma memória que está constantemente sendo substituída, porque todas as memórias tendem a ter uma capacidade de armazenamento, né? Os neurônios não são 100%, não são infinitamente plásticos. E você está sempre precisando substituir o que está ali ao seu nível de manipulação cognitiva imediata disponível. Então eu sei que eu deixei minha caneta aqui, eu vou precisar lembrar disso pelos próximos segundos a minutos, mas eu não preciso lembrar disso amanhã. Eu preciso, na verdade, substituir, essa memória de neurônios precisam substituir essa informação com outras informações para me dar a minha continuidade psíquica. Tá? Essa é a memória de trabalho. Então, é uma memória que tende a ter seus slots ali, mais ou menos 7. Algumas pessoas, isso tem alta correlação com o QI, tem mais capacidade de memória de trabalho, algumas pessoas têm menos. E ela é uma função muito do lobo frontal. Então, perda de memória de trabalho pode ser causada por lesões das regiões frontais anteriores. Agora, muito importante frisar que essa memória de trabalho, ela também é muito afetada, ela é o tipo de memória mais afetada, inclusive, por outras condições clínicas, principalmente condições psiquiátricas. Né? É o estresse crônico, é o burnout, é a ansiedade, é a depressão. Por quê? Se o paciente rumina pensamentos, ele fica sempre colocando informações ali na memória de trabalho dele. Isso diminui os slots disponíveis para ele lembrar das coisas. Se o paciente
está passando por estresse crônico, a capacidade dele armazenar naqueles slots diminui também. Então, várias condições psiquiátricas, ou às vezes até um excesso de informações, então aquela paciente que tem 3 empregos, tem 3 filhos para cuidar, e ter que cuidar da mãe, e ainda tem que fazer um monte de trabalho. Então essa pessoa simplesmente não tem capacidade de lidar na memória de trabalho com todas as coisas que precisam ser colocadas ali. Isso é totalmente normal. Ninguém tem a partir de um ponto. A partir de um ponto a gente precisa delegar funções. Então essa é uma memória que é muitas vezes vinda como uma queixa do paciente e não causada por déficits neurológicos primários. Ou por um déficit ambiental, psicossocial, ou um déficit, às vezes, psiquiátrico. E geralmente isso se manifesta em queixas de memória de trabalho, que é: onde é que eu deixei isso aqui? Esqueci a panela ligada, esqueci o forno ligado. E geralmente quando o neurologista vê essas queixas, ele já sabe mais ou menos, especialmente se você vê isso numa pessoa jovem, ou se você já entende o contexto psicossocial dessa pessoa, você já entende que provavelmente não vai ser um quadro primário neurológico. Pode até ser, você vai ter que fazer essa distinção, mas muitas vezes não é. E essa é a maior queixa de memória que a gente vê na prática clínica. A maior parte dos pacientes que chegam para você se queixando de memória, geralmente estão se queixando de um déficit de memória de trabalho. Quando a gente passa para memórias de mais longo prazo, são memórias que duram por dias e dias, semanas, meses e meses, essas memórias, elas geralmente são divididas em 2 partes. A gente tem as nossas memórias de vivências. Eu sei aonde eu fui jantar com a minha família. Eu sei o que eu fui fazer com os meus amigos ontem. Lembro daquele dia que eu fui com o meu cachorro no parque e aconteceu alguma coisa curiosa. Essa é uma memória que a gente chama de memória episódica, é das nossas vivências. Essa é uma memória de longo prazo relacionada às nossas experiências pessoais. Essa memória tende a estar relacionada muito com o hipocampo, que é aquela região mais medial do lobo temporal. Então, os neurônios do hipocampo, eles são os responsáveis por se manterem atualizados com os padrões de ativação do córtex nessas vivências e capacidade de guardar aqueles padrões de ativação para eles religarem esses padrões de ativação quando a gente precisar fazer a recoleta dessa memória. Já existe outro tipo de memória de longo prazo, chamado de memória semântica, que é um tipo de memória que está relacionado aos nossos conhecimentos sobre o mundo, que não é necessariamente uma vivência. Eu sei falar para você o que é um dinossauro, mas eu nunca tive uma experiência pessoal, uma vivência com um dinossauro. Eu sei conhecimentos de química, de biologia, de tudo isso, coisas que a gente não tem uma vivência, meramente conhecimentos abstratos. É o que a gente chama de semântica. Essa memória é uma função do lobo temporal também, mas não é na parte anterior e lateral do lobo temporal. A gente tem também a memória procedural, que é uma memória relacionada a atos motores. E essa memória não é uma memória tão cortical. Essa é uma memória, por exemplo, andar de bicicleta, por exemplo, como é que você amarra os sapatos. Essa sequência de atos motores parece ter muita relação com os núcleos da base. E formas de facilitação dessas memórias ou de inibição dessas memórias são a base do que os núcleos da base fazem ali em relação às suas vias diretas e indiretas. E por último a gente tem as memórias remotas, que são talvez as menos significativas para a gente em termos de localização cerebral. Por quê? Porque elas estão armazenadas de forma redundante no nosso cérebro. Então tem algumas memórias que você relembrou elas tantas e tantas vezes que elas não tem mais neurônios em uma parte específica do cérebro responsáveis por lembrar desse padrão de ativação. Elas geralmente, quando você recoleta elas ativam vários locais ao mesmo tempo do seu cérebro. Então é o que a gente chama de redundância de armazenamento, porque você consegue ativar ela por várias vias diferentes. Essas memórias são memórias como o endereço da sua casa, que você sempre morou a sua vida toda, o seu nome, o nome da sua mãe, o seu aniversário. São coisas que estão armazenadas de forma redundante. E por estarem armazenadas de forma tão redundante, elas são as mais resistentes a patologias. Então, você tem uma doença que pega o lobo temporal, o lobo frontal, o lobo parietal. São doenças que, geralmente, por último, vão pegar as memórias remotas. Porque algum neurônio que sobrar ali
vai ter aquela informação armazenada até tardiamente em vários tipos de doenças que levam a declínio, a transtorno cognitivo. Então, essa é uma memória que não vale tanto a pena em termos de localização a gente testar no exame físico desses pacientes. Mas pode valer a pena em algumas situações. Por quê? Quando o paciente perde as memórias remotas de forma muito marcada, aquele paciente que teve um déficit de memória, que ele esqueceu qual era o nome dele enquanto ele estava tendo aquele déficit de memória, que ele esqueceu qual era o nome da mãe, que ele esqueceu tudo, geralmente são condições psiquiátricas, principalmente se autolimitadas ou flutuantes. Quando a gente fala de linguagem, a gente tem as famosas áreas de Wernicke e a área de Broca. Então a linguagem chega por vários meios diferentes. A gente pode ler a linguagem, né, que chega através das partes visuais, a gente pode ouvir a linguagem falada, mas seja lá de onde ela veio, ela vai para os córtex sensitivos primários dessas áreas, audição no lobo temporal, visão no lobo occipital, e eventualmente eles convergem para uma área ali no giro temporal superior, a parte posterior, que é a área de Wernicke. E ali a gente tem a codificação da linguagem, a gente tem a correlação desses fonemas ou desses símbolos visuais com os nossos conceitos de linguagem, nossos conceitos abstratos, né? E é ali que a gente faz a interpretação de linguagem. E a gente tem, da mesma forma, uma área que pega a nossa ideia do que falar, do que transmitir, e transforma isso em uma forma de linguagem, seja quais símbolos eu vou usar na minha escrita, seja quais fonemas eu vou utilizar para articular isso na minha fala, que é ali no giro frontal inferior, na porção posterior, na porção opercular dele, que é a área de Broca. E a gente tem um fascículo que comunica as duas. Então, pacientes com déficit de linguagem, eles podem ter um déficit mais de expressão da linguagem, né, que o paciente pode entender as coisas relativamente bem, mas ele tem dificuldade em transformar as ideias dele em linguagem, seja escrita, seja falada, que a gente chama de afasia de Broca, afasia qualquer déficit de linguagem. O paciente pode ter uma dificuldade com a compreensão da linguagem, seja em qual forma ela estiver vindo, que a gente chama de afasia de Wernicke. E esse paciente com afasia de Wernicke, ele tem dificuldade de entender o que é falado, obedecer comandos, coisas assim, mas ele consegue produzir, fala muito bem, inclusive fala pra caramba, só que fala coisas sem sentido. E a gente tem vários outros tipos de afasia por lesões em outros locais mais específicos, que não convém aqui nessa revisão a gente falar. E geralmente a gente tem todas as outras funções cognitivas. Acho que a única que vale mais a pena falar para agora também é a parte visoespacial, que é muito uma função dos lobos parietais. Tá? Então, a gente ter noção de aonde estão localizadas essas funções cognitivas ajudam a gente muito a determinar aonde no cérebro do paciente está o problema. Um paciente que começa com déficit de memória ou começa com déficit de comportamento, que a gente vai ver que pode ser um déficit na tomada de decisões, uma coisa mais frontal, ou paciente que começa com déficit visoespaciais, com dificuldade de orientação geográfica, dificuldade de se orientar em ambientes, de reconhecer ambientes, uma coisa mais parietal. Então tudo isso ajuda a gente a determinar aonde aquela doença está se iniciando e por onde ela está passando. Por isso que a gente tem que fazer, todo paciente com queixas cognitivas, uma avaliação cognitiva que englobe todos esses tipos de funcionamento. Para isso a gente tem vários tipos de bateria, né? A mais famosa, sem dúvida nenhuma, é o Mini-Mental, tá? Que é uma bateria que contém vários testes que envolvem a memória. Você pergunta ao paciente para saber se sabe que dia é hoje, para isso ele precisa de memória. Pergunta para o paciente onde é que ele está, para saber se ele tem orientação visoespacial. Você pede para o paciente desenhar para ver justamente a capacidade de funcionamento visoespacial. Você pede para ele obedecer comandos para ver a capacidade de linguagem. Pede para ele nomear coisas. Pede para ele repetir palavras, que é uma capacidade que testa a linguagem e testa a memória de trabalho. Pede para ele repetir aquelas palavras depois de você ter distraído o paciente, de ter acumulado muita coisa na memória de trabalho dele, que é uma coisa que testa mais as partes temporais da memória. Então é uma bateria de testes que testa todas essas funções cognitivas de forma rápida, né? Você consegue fazer um Mini-Mental em menos de 10 minutos ali no consultório. E acaba sendo de bastante ajuda para a gente mapear, para ver se o paciente tem algum déficit cognitivo. Outra bateria bastante famosa também é o MoCA, que é o teste cognitivo de Montreal.
Ele é um teste que ele é mais sensível que o Mini-Mental, mas ele é mais difícil de aplicar em algumas populações, principalmente pessoas com nível educacional baixo, porque justamente ele é mais complexo, então ele pode dar falsos positivos, ele pode mostrar para você que talvez tenha um déficit cognitivo ali, quando na verdade é só um déficit que já acompanha o paciente e ele, por ser mais sensível, ele acaba podendo detectar de forma falsamente positiva ali. Esse é mais adequado para usar naqueles pacientes que já vão muito bem no Mini-Mental, têm um nível educacional muito alto, são pacientes cognitivamente mais estimulados, mais complexos, que têm um transtorno cognitivo que o Mini-Mental não consegue detectar. Então, o Mini-Mental é menos sensível para esse tipo de população. Então, você escolhe um pouquinho qual bateria você vai aplicar de acordo com o passado cognitivo do paciente e o que você espera de rendimento cognitivo para ele ali, que seria normal. Tá? O MoCA tem algumas funções um pouco diferentes. Ele engloba ali teste relógio, ele envolve mais palavras para o paciente relembrar, ele inclui algumas outras baterias que testam mais questões frontais, ele inclui o teste de fluência verbal e semântica, pedir para nomear palavras que começam com uma letra específica, para nomear animais, e você vê como é que está a capacidade geral do paciente conseguir trazer essas informações. Então essas duas baterias são muito utilizadas na prática clínica e elas ajudam a gente a uniformizar o exame cognitivo, porque como todo mundo pode imaginar, a cognição é uma coisa muito subjetiva. E a gente tem que ter muito bom senso na hora de lidar e de avaliar esses pacientes. O que a gente vai considerar normal, o que a gente vai considerar anormal. Esses testes todos têm cortes que são feitos a partir do nível educacional de cada paciente. Então o Mini-Mental pode estar anormal, eu posso considerar o Mini-Mental normal se ele perdeu 2 pontos, dependendo do nível educacional do paciente. E às vezes o paciente perdeu 9 pontos no Mini-Mental e eu posso considerar isso extremamente normal. Então tudo isso vai depender do que eu estou esperando do paciente de rendimento a partir do background cognitivo, do passado cognitivo dele. E assim, por que isso é relevante? Porque o paciente com doença de Alzheimer, ele se apresenta com um transtorno cognitivo. Essa é a clínica que domina o quadro da doença. A gente divide as formas de apresentação da doença em forma típica, que é o protótipo da doença, como ela se apresenta na maior parte das vezes, e formas atípicas, que é quando ela se apresenta de formas diferentes dessa forma prototípica. Começando pela essa forma típica da doença, geralmente, o que inicia no paciente com doença de Alzheimer? Geralmente é um paciente que começa com um declínio da memória episódica. Então, é da memória de vivências. Esse paciente começa com esquecimentos de vivências pessoais. Onde é que foi jantar ontem, o que aconteceu hoje de manhã. Ele esquece as vivências, ele não consegue se recoletar. Ele começa a ficar cada vez mais repetitivo, pede para a pessoa, começa a falar várias vezes a mesma história, porque ele não consegue lembrar que ele contou aquilo, ele vivenciou aquilo de ter contado essa história há um tempo atrás. E geralmente, começando com esse déficit de memória episódica, o paciente depois vai progredindo e vão surgindo outros déficits cognitivos. Podem surgir déficits executivos, dificuldades na tomada de decisões, déficits comportamentais, o paciente mudar o comportamento dele, ficar mais apático, que é um paciente que está mais embotado, não expressa tantas emoções, não tem mais tanta espontaneidade, ele só reage ao ambiente. Pode ficar um paciente, pelo contrário, muito impulsivo, e um paciente que não consegue mais controlar os impulsos, paciente que fica inadequado socialmente, perde a noção do que é certo e errado, perde a etiqueta social. Esse paciente pode desenvolver déficits visoespaciais e começar a não conseguir se orientar na rua, dentro de casa, se perder nos cômodos, nos quartos, não identificar objetos. Ele pode ter déficits de linguagem, dificuldade de nomear objetos e ficando com o vocabulário cada vez mais empobrecido. E isso geralmente vai evoluindo e progredindo e esses déficits cognitivos vão se somando. Ao passo de que quando você examina um paciente e ele já está numa fase mais avançada,
geralmente você não consegue dizer muito ali o que começou, só consegue dizer isso pela história. Desculpa. E além dessa forma típica, a gente tem várias formas de apresentação que a gente chama de atípicas, que são bem mais incomuns na doença de Alzheimer, como a chamada atrofia cortical posterior, em que o paciente começa, como o próprio nome diz, a ter um processo patológico que é predominantemente envolvendo as regiões posteriores do cérebro. Então esse paciente não começa tanto com um déficit de memória episódica, que é uma coisa temporal, hipocampal. Esse paciente começa com uma disfunção visoespacial predominante. Então esse paciente no início, ao invés de ele ter dificuldade de relembrar palavras, relembrar acontecimentos, esse paciente tem dificuldade com desenhar. Esse paciente começa a bater o carro. Esse paciente começa a ter dificuldade de se orientar, às vezes com a memória e com o comportamento totalmente preservados. E é claro que depois isso vai evoluindo e vai pegando os domínios cognitivos. A gente tem a forma frontal da doença de Alzheimer, que, como o próprio nome diz, pega mais a região frontal do cérebro. Então começa com déficits de tomada de decisões, déficits de planejamento, déficits comportamentais. Então esse paciente tem uma síndrome disexecutiva, um problema nas funções executivas que a gente falou. Esse é o paciente que, antes de ter déficit de memória, ele começa a ficar ou inadequado socialmente, ou apático, ou desenvolve uma sociopatia, pode até desenvolver comportamento criminoso, porque ele não leva mais em consideração o que é certo e o que é errado para a sociedade nas decisões dele, ou fica um paciente hipersexualizado, né? Fica um paciente desorganizado, não consegue mais se planejar, principalmente quando você precisa fazer atos complexos, né? Comprar no supermercado, fazer o plano de que eu tenho que pegar essa lista e tenho que seguir por essas prateleiras e depois eu tenho que pagar com as compras, uma de cada vez. Esse paciente faz tudo de forma desorganizada, começa a demorar muito para fazer as coisas. Qualquer coisa que muda a rotina dele, ele tem muita dificuldade de contornar aquilo, né? Essa forma mais frontal da doença de Alzheimer. A gente tem uma forma motora, em que o paciente não tem só déficits cognitivos, ele também tem déficits motores, tá? Que faz uma forma que é uma que a gente chama de síndrome córtico-basal, que o paciente tem déficits corticais, que podem ser desde sinais corticais como uma grafestesia na mão, déficit parietal, uma dificuldade de reconhecimento na mão, né? Uma agnosia ali, como pode ter mioclonias, e o paciente pode ter junto déficits que não relacionados ao sistema dos núcleos da base, então síndromes extrapiramidais, como é o que seria o caso de um parkinsonismo, aquela mão apresentar ou uma distonia, ou uma bradicinesia, ou alguma coisa assim. Geralmente, esse é um fenótipo que se apresenta de forma muito assimétrica, então um lado do paciente fica bem pior. E esses pacientes também podem se apresentar com déficits primários da linguagem. Então, ao invés de perder memória, ou mudar o comportamento, ou ter uma disfunção visoespacial, esses pacientes geralmente começam com uma dificuldade de linguagem. É o que a gente chama de afasia progressiva primária. As afasias progressivas primárias são fenótipos de apresentação dessas doenças neurodegenerativas que afetam as funções cognitivas, né? Quando a gente fala de afasia progressiva primária, geralmente a gente vê isso no contexto de demências frontotemporais. São um grupo de outras doenças causadas por outros processos patológicos, que não tem relação com o Alzheimer direto. Mas o Alzheimer também pode se apresentar como uma afasia progressiva primária. E aí você distinguir qual é o tipo de déficit de linguagem que o paciente tem pode ser útil para você tentar predizer qual é a patologia por trás, né? Geralmente, quando a gente vê a afasia progressiva primária no contexto de demência frontotemporal, a gente fala muito da forma semântica, que o paciente perde o conhecimento das palavras. A gente fala muito da forma não fluente, que o paciente vai como se fosse tendo uma afasia de Broca, uma afasia não fluente progressiva. A gente fala de afasia dinâmica, que o paciente pode não falar espontaneamente, mas quando você pede para ele falar, ele consegue falar de forma adequada. Tudo isso são coisas bem descritas na EDF-T. Só que existe uma forma de afasia progressiva primária que é a logopênica, que é uma dificuldade de nomeação predominante, que vai progredindo. E essa é uma forma de afasia progressiva primária em que pode ter patologia de DFT, mas que tem muitas vezes, ela na verdade também representa uma patologia de doença de Alzheimer.
Então, quando você vê a forma logopênica da afasia progressiva primária, é uma coisa que tem que chamar a atenção para ser uma forma típica da doença de Alzheimer e não uma forma de demência frontotemporal. Mas independente da forma de início ou do fenótipo de apresentação, a tendência, a história natural desses pacientes é evoluir com déficits que se espraiam para outras modalidades cognitivas, então ter déficits cognitivos mais generalizados e terem dificuldades cognitivas cada vez mais intensas, que é uma doença progressiva, uma doença neurodegenerativa. Esses pacientes vão perdendo neurônios pelo cérebro. Então, esses pacientes começam com dificuldades cognitivas para atos complexos e, eventualmente, eles vão tendo cada vez mais dificuldades até o momento que eles vão tendo dificuldades até com os atos mais básicos do dia a dia. E, eventualmente, esses pacientes ficam totalmente dependentes de cuidados externos para sobreviver, porque sozinhos eles não têm cognição suficiente para realizar coisas como se alimentar, planejar, colocar comida, comer, os atos motores, eles ficam com dificuldade para isso, se higienizar. Então, esses pacientes, eventualmente, podem morrer se eles não forem auxiliados por outras pessoas ao redor deles, ok? E por isso que é tão importante a questão dos cuidadores, da família, em torno desses pacientes com essas demências degenerativas. Quando a gente fala de graduação, então, muitos pacientes, muitos familiares sempre perguntam: mas está no estágio leve, está no estágio moderado ou já está grave? Isso é uma coisa estritamente subjetiva, né? Mas existe uma escala clínica que a gente deve fazer em todas as consultas, que é a escala de CDR, que se chama Clinical Dementia Rating. E você atribui pontos a diversas modalidades aqui, como eu coloquei no slide. E dependendo de como o paciente pontua, você consegue falar se esse paciente está dentro do espectro saudável para aquela atividade, se ele está de forma muito branda ou brandamente acometido, que seria o meio no CDR e 1 ponto, ou se ele já está mais moderado e severo. E aqui não tem muito mistério. Quanto mais dificuldade ele tem, mais é a pontuação dele nessa escala. Aí você consegue classificar os pacientes dentro de brando, muito brando, moderado ou severo. Isso tem bastante importância quando a gente for falar de tratamento. Que os pacientes nas fases mais severas, moderadas e severas, eles vão ter indicações de tratamentos diferentes. Começar uma droga diferente, ou às vezes não ter tanto benefício de você começar um determinado medicamento para o paciente que já está mais grave, é melhor fazer isso no paciente no nível brando. Então essa escala é usada bastante como referência para a gente em decisões terapêuticas. Bom, como é que a gente dá o diagnóstico? Como é que a gente pode falar que uma pessoa tem doença de Alzheimer? Como a gente falou, a definição de doença envolve clínica e patologia. Então, é um paciente com transtorno cognitivo que tem a assinatura patológica dos agregados de beta-amiloide, extraneuronais, as placas amiloide, e os emaranhados neurofibrilares de proteína tau. Como é que a gente sempre fez isso na prática clínica? Então, o diagnóstico de Alzheimer padrão ouro era considerado só quando você conseguia fazer uma autópsia, um exame pós-mortem do paciente. O paciente morria, você olhava o cérebro dele e você confirmava, depois do paciente ter morrido, o paciente que desenvolveu uma demência ao longo da vida, que aquela demência era por doença de Alzheimer. Essa era a forma mais confiável, o padrão ouro de você fazer o diagnóstico. E hoje em dia isso ainda é feito também. Só que na prática clínica a gente foi adotando atalhos para falar que em determinados casos eram muito provavelmente devido à doença de Alzheimer, sem precisar de confirmação histopatológica. Então, usando alguns critérios clínicos, como o paciente com transtorno cognitivo progressivo, predominantemente de memória episódica, e que tivesse um ou outro fator de suporte, como começou depois de 65 anos e cursou com atrofia do lobo temporal num exame de imagem, numa ressonância, numa tomografia,
ali você já tinha uma confiança diagnóstica ali, que era pelo menos 70%, 75%, de que esse paciente teria doença de Alzheimer, isso seria o suficiente para você acompanhar ele ao longo da vida. Qual o problema disso? O problema disso é que, obviamente, alguns casos em que você dava o diagnóstico em vivo de Alzheimer, chegava e você via que não era, né? Mas até então, isso não tinha implicâncias no tratamento do paciente, no segmento do paciente, porque você sempre fez um tratamento sindrômico, um tratamento sintomático, um tratamento a partir do que o paciente apresenta, a gente trata aqueles sintomas que o paciente tem. Então, saber aquela patologia por trás com muita certeza não era uma das coisas mais essenciais. Ninguém nunca propôs fazer biópsia cerebral para dar esse diagnóstico de um paciente vivo. Mas agora que a gente tem opções de tratamento guiados pela fisiopatologia da doença, tratamentos que podem mudar a evolução natural do paciente, prometem fazer isso, é cada vez mais interessante a gente tentar ter essa confirmação clínico-patológica. Então, as formas de diagnóstico de Alzheimer ganharam muitos exames novos, complementares, para ajudar a gente a dar esse diagnóstico com cada vez mais graus de certeza. Então, isso que eu falei, que era geralmente um quadro clínico típico associado a uma imagem mostrando neurodegeneração na região hipocampal, na grande maioria dos casos já é suficiente para você falar que esse paciente tem uma doença de Alzheimer, muito mais provavelmente, né? Agora, em alguns casos você quer ter certeza, principalmente nos pacientes que podem ser elegíveis aos tratamentos fisiopatológicos. E aí entra um hall de exames complementares complexos, de alta complexidade, que a gente pode utilizar para melhorar a nossa acurácia diagnóstica. Antes de entrar nesses exames mais complexos, eu queria só rever como é que é a abordagem básica. Então, você vê um paciente com uma síndrome demencial, um transtorno cognitivo maior, ou até um transtorno cognitivo leve mesmo, que ainda não é considerado tanto uma doença, mas a gente já está começando a entrar nesse ramo de considerar doença e querer tratar, e você tem que investigar algumas coisas. Primeiro, é interessante que todos esses pacientes tenham uma neuroimagem, de preferência uma ressonância magnética, que é uma neuroimagem que vê com mais resolução o cérebro do que uma tomografia. Qual o objetivo disso? O objetivo disso é principalmente avaliar diagnósticos diferenciais. O paciente tem muita microangiopatia, infartos acumulados ali na região subcortical do cérebro, você pode mudar esse diagnóstico para um transtorno cognitivo de origem vascular, e não uma demência do tipo Alzheimer. Se você chega na imagem e vê padrões de atrofia bastante atípicos, você pode mudar esse diagnóstico para uma demência frontotemporal, uma paralisia supranuclear. Você pode mudar esse diagnóstico dependendo de achados de imagem, tá? E a ressonância pode inclusive vir normal, o que não é uma coisa nem um pouco incomum, tá? Mas o achado de imagem que mais típico relacionado à doença de Alzheimer é uma atrofia da região hipocampal, essa região mais medial do globo temporal. Então aqui a gente vê nesse corte coronal, que é a melhor forma de a gente ver atrofia do hipocampo, e a gente vê que o cérebro da direita, que é o cérebro que tem doença de Alzheimer, ele é mais atrofiado. Os sulcos cerebrais eles são mais acentuados, tem mais líquido em volta do cérebro, que é o líquido que banha o cérebro, que é o líquido. E por causa da perda progressiva de neurônios, a gente vê esse líquido tomando espaço que antes era ocupado pelo parênquima cerebral. Tá? E essa atrofia, você vê que não é uma atrofia que, embora esteja presente de forma difusa, ela é mais localizada na região mesial temporal. Olha como o hipocampo, que é essa voltinha aqui na parte mesial temporal, está mais atrofiado em relação ao resto. Isso aqui é típico de você ver na doença de Alzheimer, é uma coisa que suporta o diagnóstico quando você vê na imagem. Outra coisa que a gente tem sempre que fazer é excluir outros diagnósticos diferenciais a partir de exames sorológicos. Então faz parte do acompanhamento você pedir um exame de imagem, uma ressonância inicialmente, e faz parte do acompanhamento você pedir exames de sangue, para excluir outras causas de transtorno cognitivo. Essas causas que a gente avalia no exame de sangue são causas extremamente incomuns de transtorno cognitivo.
mas são causas potencialmente tratáveis. Então, parte do princípio de que, embora seja uma coisa incomum e menos provável, vale a pena a gente perseguir, porque o ganho potencial do paciente, caso ele tenha um diagnóstico desse, é grande. É uma causa reversível de demência, é uma causa reversível de transtorno cognitivo. Quais são esses exames? Principalmente vitamina B12. Você sabe que deficiência de vitamina B12 abaixo de 300, pode cursar com graus de transtorno cognitivo, pode ir desde transtornos cognitivos subjetivos leves até maiores. Dosar os hormônios tireoidianos. Hipotireoidismo pode dar transtorno cognitivo. Tá? E fazer alguns outros exames básicos para ver a função renal, ver a função hepática do paciente. Os pacientes que podem ter encefalopatia hepática mínima, que é uma causa de transtorno cognitivo. Existem pacientes que podem ter disfunção renal, que são causas de transtorno cognitivo. Então, avaliar outros problemas que possam justificar esse quadro ou que possam, na verdade, estar em conjunto e piorando. E na grande maioria dos lugares, isso vai ser mais do que suficiente para você dar o diagnóstico de Alzheimer. E, inclusive, é isso que é feito, essa abordagem que é feita em 99% das vezes quando você está lidando com o paciente, principalmente nos lugares que não tem esses recursos mais complexos de exames, né, como é praticamente todo o sistema público aqui no Brasil. Você pode querer mudar algumas coisas nesse screening inicial dos pacientes. Uma coisa que a gente vê aqui no Brasil, com uma preocupação que é sempre validada, é você acrescentar um VDRL, porque neurosífilis sempre entra como diagnóstico diferencial de transtorno cognitivo em pessoas adultas e até idosos. E a gente tem que ter cuidado para interpretar os resultados desses exames. Não é porque um VDRL veio positivo, nem porque uma vitamina B12 veio baixa, e nem porque veio uma atrofia hipocampal na ressonância, que esse paciente tem doença de Alzheimer. Isso tem que sempre ser feito de acordo com a clínica do paciente. Então, a gente cansa de ver pacientes que têm doença de Alzheimer e vêm com a ressonância normal. Paciente que tem doença de Alzheimer vem com uma deficiência de vitamina B12, vem com VDRL positivo, e mesmo você tratando aquilo ali, o paciente não melhora cognitivamente. Então, entra muito do seu julgamento clínico, de você avaliar o padrão de perda cognitiva, o padrão de evolução daquilo, os fatores de risco associados do paciente, e às vezes até a resposta ao tratamento que você vai começar ali naquele momento. Então, esse diagnóstico não é um diagnóstico que só porque veio um exame alterado você consegue falar que não é. Tá? Isso não serve para excluir, isso serve para incluir outras coisas, e aí você vai avaliar como a probabilidade de Alzheimer continua sendo ali uma coisa importante ou não dentro desse determinado caso. Bom, em que situação você pode querer ir além disso? Você pode querer buscar exames complementares de alto custo, alta complexidade. Bom, primeira questão é na questão genética. Então, se o paciente tem uma história familiar muito importante, o paciente tem um quadro de doença de Alzheimer de início precoce, ou seja, o paciente começou com 40, 45, 50 anos de idade com o quadro, e ele tem na família outros quadros assim, sem dúvida nenhuma esse é um paciente super candidato a fazer testes genéticos, tá? E isso entra como uma parte muito importante na avaliação diagnóstica dele, porque a doença de Alzheimer monogênica, ou seja, causada por um gene que tem uma alta penetrância, ou seja, faz com que novos descendentes dessa família que tem esse gene também desenvolvam a doença de Alzheimer de início precoce, esses casos podem ser aconselhados geneticamente. Então, mesmo que você não consiga tratar e não exista uma terapia genética ainda validada, você consegue fazer um aconselhamento familiar, aconselhamento reprodutivo, para tentar acabar com aquela doença naquela geração. Então, dar esse diagnóstico é muito importante e tem implicações, sim, tá? Para o paciente, para a família dele e para o futuro daquela família. Então, vale a pena pedir painéis para a doença de Alzheimer nesses casos. Geralmente, eles incluem uma avaliação da genotipagem da ApoE, avaliação da APP, da presenilina 1 e 2, desses genes, que estão mais relacionados com as formas genéticas do Alzheimer. Além dos testes genéticos, às vezes você pode lançar mão de um exame funcional. Esse exame funcional é o PET, que é uma tomografia por emissão de pósitrons,
e que é uma modalidade de tomografia que você geralmente coloca um traçador que se liga a algum determinado metabólito no corpo. E aí quando você faz a tomografia mostra onde está captando mais esse metabólito. E a gente pode fazer tipos diferentes de PET no paciente com Alzheimer, que dão informações diferentes. O primeiro PET, que eu acho que vale a pena a gente falar, é o PET FDG, tá? Que é com o marcador de metabolismo de glicose. Então, ele mostra aonde está sendo consumido mais glicose, ou seja, quais áreas estão mais ativas no cérebro. E com isso, você consegue ter uma informação de aonde está acontecendo aquela neurodegeneração, antes de aparecer atrofia cerebral na imagem. Então, isso pode ser interessante para aqueles casos de dúvida diagnóstica que você quer ter o achado suporte de neurodegeneração, mas você faz a ressonância e não vem degeneração. Você vê lá nos laudos aquele MTA, que é o Medial Temporal Atrophy, o índice de atrofia medial temporal, dependendo da idade do paciente, pode ser normal, um MTA1, um MTA2, e às vezes o paciente está no MTA dentro da idade dele, e você está um pouco ali na dúvida diagnóstica e você quer dar aquele diagnóstico com mais confiança precocemente, você pode lançar mão de um PET com FDG, e ele pode mostrar o hipometabolismo naquela área temporal e parietal antes de você ver a atrofia na imagem. Então ele pode ser interessante para isso. Outro desses marcadores que está relacionado com neurodegeneração e não com a patologia, esse PET que eu falei, PET com a glicose, você só sabe onde está o metabolismo, não tem nada a ver com qual patologia. Pode ser qualquer doença que está afetando aquela ali, ele só vai mostrar que aquela área está menos ativa, está consumindo menos glicose. Tá? Outro marcador que é mais ou menos assim é o neurofilamento, que vem sendo muito falado para múltiplas doenças, e ele é, na verdade, pedacinhos, fragmentos de axônios de neurônio. E o neurofilamento mostra, então, o quê? Que está tendo morte neuronal. Ele é interessante para mostrar que está tendo neurodegeneração, principalmente quando o diagnóstico diferencial é entre doenças que não causam tanta neurodegeneração. Como, por exemplo, tentar diferenciar uma forma comportamental do Alzheimer de uma forma de doença psiquiátrica primária, né? Um quadro de apatia, se é por uma doença neurodegenerativa, ou se é por um quadro psiquiátrico primário que está descompensado. Se você vê um neurofilamento presente ali, mostra que está tendo perda neuronal, então isso é compatível um pouco mais com um diagnóstico de uma doença neurodegenerativa. Pode ajudar nisso, tá? Agora, o que fica mais interessante para que a gente pode fazer, um nível além disso, são os biomarcadores patológicos, ou seja, exames que você pode fazer no paciente que você consegue ver as assinaturas patológicas da doença de Alzheimer. Você consegue ver patologia tal e você consegue ver patologia beta-amiloide. Esses são os exames que mais colocam a gente perto daquele diagnóstico definitivo, aquele diagnóstico padrão ouro, que é o exame histopatológico. Tá? E se a gente tem uma combinação de clínica com esses exames de forma compatível, a gente consegue chegar num diagnóstico quase tão bom quanto o padrão ouro. Só que eles são exames caros e pouco disponíveis. Então, assim, na maioria dos lugares, eles não são feitos para dar o diagnóstico. E a maioria dos pacientes acaba nem precisando disso para tratar e para ter um benefício do tratamento. Agora, para quem eles são interessantes? Para os pacientes que são candidatos a fazer agora as terapias fisiopatológicas, que a gente vai falar melhor das indicações na frente, mas basicamente, se você tem um paciente com um transtorno cognitivo leve ou um transtorno cognitivo maior, uma demência, num estágio brando ainda, com aquele CDR até 1, é interessante a gente pegar essas informações patológicas. Por quê? Esses são os pacientes que parecem ser os melhores candidatos para você começar o tratamento com essas drogas novas, fisiopatológicas ali. São os pacientes que você pode diminuir a progressão da doença, lentificar a progressão da doença. E quais são esses exames que a gente pode fazer? Então, são esses exames, obviamente, que a gente vai analisar patologia amiloide e patologia tal. Bom, quais são esses exames? O primeiro que eu queria mostrar é o PET amiloide. Então, isso aqui é um PET, igual eu falei do PET FDG, só que você coloca uma substância que se liga à proteína amiloide. E aí ele vai mostrar aonde está tendo acúmulo de proteína amiloide.
Então aqui numa pessoa normal, lado esquerdo, e aqui numa pessoa com doença de Alzheimer, mostrando que você tem os agregados de proteína amiloide, né, as placas amiloides, depositadas ali em volta dos neurônios no cérebro do paciente. Então, esse é um ótimo exame para você mostrar que tem patologia amiloide. Da mesma forma, também existe o PET, que tem o tratador com proteína tal. Então, ele vai mostrar onde é que tem mais acúmulo de proteína tal. Os dois dão informações parecidas, né? Um fala sobre patologia amiloide, outro fala sobre patologia tal, mas o PET tal parece estar mais correlacionado com o fenótipo clínico, com a apresentação clínica do paciente. Então, se o paciente tem uma apresentação de perda de memória do tipo hipocampal, e o PET tal tem mais relação com estar marcando naquela área. Se é mais uma apresentação frontal, é mais naquela área. Então, tem mais correlação clínica do que o PET amiloide. E o PET-tal também se correlaciona melhor com o estágio clínico do paciente. Então, o PET-tal tem mais correlação clínica, mas os dois podem ser usados como marcadores patológicos. E o PET, ele vê, na verdade, os marcadores insolúveis, né? A parte tal e a parte amiloide insolúvel. Só que a gente tem como avaliar marcadores solúveis também, ou seja, que ficam diluídos em fluidos corporais. O que a gente acaba utilizando mais, pelo menos até o momento, é a avaliação do líquor. Então, você consegue fazer uma punção lombar do paciente, ver no líquor do paciente e dosar a quantidade de proteína beta-amiloide e a quantidade de proteína tal. Como na doença de Alzheimer, a proteína beta-amiloide tende a se acumular e se agregar nas placas neuríticas, ela fica mais insolúvel, geralmente você vê uma diminuição da proteína beta-amiloide, principalmente a fração beta-42 dela no líquor. Então você vê uma diminuição absoluta da beta-42 no líquor. E você pode inclusive fazer uma relação beta-42, beta-40, que a beta-40 não faz parte das placas neuríticas. Então você vê uma relação baixa, mostrando que a beta-42 está mais diminuída do que a beta-40, isso você diagnostica ainda com mais acurácia que tem uma patologia amiloide lá, do que você só fazer a beta-42 absoluta. Então você pode fazer essa relação no líquor. E outra coisa é ver a proteína tal no líquor. Como a proteína tal se organiza nos emaranhados neurofibrilares dentro dos neurônios, e quando você tem neurodegeneração, você tem morte neuronal, a proteína tal é liberada no líquor. Então você pode ver a presença de proteína tal fosforilada no líquor, aumentada. Então geralmente o perfil licórico desse paciente é uma diminuição de patologia de proteínas beta-amiloide, beta-42, e um aumento de proteína tal. E você pode também fazer exame no sangue. Isso é uma coisa mais recente. A gente teve vários biomarcadores estudados no sangue que não deram muito certo, mas agora parece que a fosfotal 217 vem sendo um bom biomarcador para você ter essa informação patológica com um exame no sangue, que fica muito mais simples de você fazer esse exame no sangue do que você fazer um PET, do que você fazer um exame de líquor, né? Só que a maioria dos pacientes você acaba precisando fazer mais de um desses. Teoricamente você poderia fazer um para ter uma informação, mas a sua acurácia diagnóstica fica melhor se você combina esses métodos, porque eles veem coisas diferentes. O PET vê a parte insolúvel, o líquor e o sangue vê a parte solúvel. A gente ainda não tem a resposta se só um deles já seria mais do que suficiente para a gente fazer. Mas a gente tem esses aí à nossa disposição. PET tal, PET amiloide, relação a beta-42 a beta-40 e proteína tal no líquor, e fosfotal 217 no sangue. E aí você vai usar todas essas informações que a gente pode ter às nossas mãos para tentar dar o diagnóstico. E, de novo, esses exames mais sofisticados são mais reservados para casos atípicos ou casos em que você possa ver se o paciente vai ser candidato a fazer um dos tratamentos com os anticorpos monoclonais. Bom, vamos partir para o tratamento. Bom, tratamento da doença do Alzheimer, o foco sempre foi e ainda é em tratamento sintomático e cuidados paliativos com o paciente. Então é uma doença progressiva que eventualmente leva o paciente a ficar dependente e o paciente fica extremamente vulnerável. Então, coisas que devem ser discutidas
é sobre a independência do paciente, o quanto ele consegue fazer as coisas sozinho, o quanto ele precisa de auxílio, o quanto esse paciente não está vulnerável para ser aproveitado financeiramente, às vezes por pessoas que estão em volta dele, o quanto ele precisa de cuidados em cada estágio de doença. Essas são as discussões mais frequentes que a gente tem com os pacientes. A gente tem como fazer isso tudo só por orientação, orientando a família, que é muito importante estar presente ali, preparando elas. O ideal é sempre você estar 2 passos na frente, falando o que vai acontecer, como é que você pode prevenir que tenha um problema maior do que já está tendo, como é que você pode prevenir que o paciente venha a passar por algum tipo de violência ou algum tipo de aproveitamento que seja feito em relação a ele. Tudo isso são coisas que devem ser discutidas com a família e com o paciente, assim que você der o diagnóstico. Eventualmente, esses pacientes podem se beneficiar do uso de alguns tratamentos farmacológicos, né? Principalmente no início da doença, você pode lançar a mão de medicamentos que são inibidores da acetilcolinesterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina. E o aumento da disponibilidade de acetilcolina no sistema nervoso central pode melhorar um pouco o desempenho cognitivo desses pacientes, principalmente na memória. A acetilcolina é um neurotransmissor que está relacionado à memória. Quando a gente libera acetilcolina, parece que isso deixa os neurônios num estado mais propensos a sofrerem plasticidade. Portanto, se você usa inibidores da acetilcolina, remédios anticolinérgicos, em ratinhos eles não conseguem aprender caminhos em labirintos. Então ela parece ter alguma correlação com a memória, mas o benefício é bastante modesto, tá? Bastante modesto mesmo. Assim, a gente pode ter um pouquinho de melhora ali no início, pode lentificar um pouco a piora. Os estudos que avaliam isso, tem estudos que não veem grandes benefícios, tem estudos que veem algum benefício, mas é sempre uma coisa bastante modesta. Tanto que tem alguns países, como por exemplo a França, que nem advogam pelo uso desses medicamentos. Tá? Mas aqui no Brasil é um remédio que é financiado pelo governo e a gente faz em todos os pacientes. A partir do momento que eles chegam num nível moderado de doença, além dos anticolinesterases, que são os anticolinesterases são a donepezila, a rivastigmina e a galantamina, a gente acaba usando mais a donepezila na prática, né? A rivastigmina o paciente tende a ter mais efeitos colaterais, e a galantamina pode ser usada também, mas acaba sendo mais usada para demência vascular, né? Tem um pouco mais de estudo para essa área, mas você pode usar qualquer um dos 3. E você acaba só usando a rivastigmina quando você usa ela na formulação do PET, que você faz ela, ao invés de ser oral, você faz ela transdérmica aqui. E aí o paciente cola o adesivo e fica com ele ao longo do dia. Isso tende a dar menos efeito colateral, porque esses remédios podem dar muito efeito colateral de náusea e vômito, principalmente ali no início ou nos aumentos da dose. Tá? Além desses remédios, o paciente já estando numa fase moderada da demência, existem estudos que veem benefício de você acrescentar um medicamento chamado de memantina, que é um antagonista do receptor de glutamato, NMDA. A gente sabe que quando a gente tem neurodegeneração, a gente perde neurônio, ele libera o cálcio que está dentro dele. O cálcio pode se ligar no receptor NMDA e isso propagar ainda mais a neurodegeneração. Então, o benefício da memantina seria bloquear esses receptores e impedir essa cascata de neurodegeneração, seria um efeito neuroprotetor. E também foi mostrado algum benefício desses pacientes, mas só nos estágios moderados e avançados da doença. Nos estágios brandos não tem benefício você colocar a memantina. Além disso, todos os pacientes em algum momento vão passar por distúrbios neuropsiquiátricos, distúrbios de conduta comportamental, distúrbios do sono, agitação, agressividade, apatia, tudo isso são coisas que tendem a acontecer ao longo da evolução do quadro da doença de Alzheimer e vão ficando mais comuns conforme vai ficando mais severo o quadro. Em geral, a gente sempre tenta resolver esses problemas com medidas não farmacológicas. Então, se o paciente está agitado, você tentar criar um ambiente mais calmo. Se o paciente está trazendo delírios, você tentar controlar o ambiente, deixar ele com exposição solar, deixar tudo isso.
ver se o paciente não tem nenhuma infecção que esteja, ou dor que esteja desencadeando isso, porque condições clínicas descompensadas podem piorar a agitação, podem piorar o comportamento, podem piorar o sono desses pacientes, mas eventualmente alguns pacientes que ou ficam muito agressivos e tem risco deles mesmos se machucarem pelo grau de agressividade, ou ficam muito agitados e tem risco deles mesmos fugirem, se prejudicarem fisicamente por causa disso, você acaba tendo que lançar mão também de medicamentos antipsicóticos. Tá? São medicamentos que são antagonistas dopaminérgicos, como é o caso da risperidona, como é o caso do Aldol. Esses remédios já foram estudados e têm seus efeitos para controle de comportamentos de agitação, de agressividade nesses pacientes. Sobre o sono, geralmente a trazodona acaba sendo uma boa opção. E essa é uma parte, o tratamento dos distúrbios neuropsiquiátricos do Alzheimer, que você vê muito mais as pessoas fazendo coisas por experiência pessoal do que por comprovação e por guidelines, porque realmente a gente não tem muitos estudos que mostram para a gente quais são as melhores opções a serem tomadas nesses momentos. Tá? Então, esses são tratamentos que são muitas vezes tentativas. Muitas vezes, se o paciente não tratar aquilo ali, vai se resolver de forma autolimitada. A gente sabe que muitos desses remédios, como os neurolépticos, aumentam a mortalidade. Então, você tem que ter muita parcimônia, muito bom senso na hora de manejar essas condições. Sempre tentar manejar de forma não farmacológica primeiro, antes de você precisar lançar mão de medicamentos. E a última modalidade de tratamento, que é a mais recente, são os anticorpos monoclonais, que eles atuam no mecanismo fisiopatológico da doença. São anticorpos que se ligam nas placas amiloides, né? Em partes diferentes das placas, dependendo do remédio, mas o efeito básico deles é se ligarem nas placas amiloides e usarem o sistema imune para limpar as placas amiloides do cérebro dos pacientes. E esses medicamentos, a princípio, se mostraram também com um efeito modesto, mas com um efeito que foi considerado até o momento clinicamente significativo. Tá? Isso pode mudar. Novos estudos sendo feitos podem mostrar que eles não têm benefício ou que a longo prazo eles têm malefício, mas basicamente o estudo que fizeram foi de 18 meses, mostraram que esses pacientes tendem a ter uma progressão menor do quadro cognitivo deles se eles fazem uso do medicamento. Qualquer paciente, não. Geralmente tem que ser pacientes que tenham quadros de transtorno cognitivo leve ou transtorno cognitivo maior, só que numa fase branda, aqueles até o CDR de 1. Então tem que ser um paciente no início das coisas, que tenham os biomarcadores confirmando que é doença de Alzheimer, porque você não quer fazer isso, são remédios extremamente caros, você não vai fazer isso para um diagnóstico diferencial, se você confundiu com uma DFT, ou com uma doença de Levy, ou alguma coisa assim. Você pode estar, na verdade, usando o remédio para nada. Então esses são os pacientes que precisam ter o diagnóstico confirmado com biomarcadores, né? E esses pacientes não podem ter na ressonância microbleeds, que são microsangramentos, que são relativamente comuns na doença de Alzheimer, porque o paciente que tem doença de Alzheimer tem uma concorrência de angiopatia amiloide, que é uma doença dos vasos cerebrais que predispõe a sangramentos, predispõe a microbleeds, predispõe a hemorragias lobais, com uma frequência maior do que esperado para uma população normal. Então são doenças que ocorrem com frequência. Então, idealmente, esse paciente não deve ter essas complicações de sangramento. Uma coisa importante de você fazer nesses pacientes que podem ser candidatos ao tratamento, além de você dar o diagnóstico pelos biomarcadores, é fazer a genotipagem do ApoE. Se o paciente tiver o ApoE4, especialmente em homozigose, eles tendem a ter mais risco se fizerem esse tratamento. Por quê? Qual é o grande risco? Como esses remédios, que se chamam lecanemab, o donanemab, eles se ligam e atacam placas amiloides, se você tem angiopatia amiloide, que é uma doença também relacionada a proteínas com formação amiloide, só que nos vasos, eles vão atacar os vasos e os vasos vão sangrar. Então, os pacientes podem ter sangramentos relacionados à terapia amiloide. Então, você não quer fazer isso nos pacientes que têm alto risco de ter angiopatia amiloide junto, que são os pacientes que na ressonância têm essas complicações hemorrágicas já vistas, ou são os pacientes que têm o alelo APE4, principalmente em homozigose, na genotipagem. A gente sabe que esse alelo não está não só relacionado ao desenvolvimento de doença de Alzheimer, mas também de angiopatia amiloide. Por isso que é tão importante a gente fazer todos esses exames antes da gente indicar esses tratamentos.
tá? E mesmo assim, fazendo esses tratamentos, esses pacientes podem ter complicações dos tratamentos. Esses tratamentos são feitos em infusões intravenosas, né? O lecanemab é feito a cada 2 semanas, por exemplo. E esses pacientes podem ter efeitos da infusão, como febre, como mal-estar, cefaleia. Mas o que chama mais atenção são os que a gente chama de ARIA, A-R-I-A, que são as alterações de imagem relacionadas à terapia amiloide. E que podem ir desde edema cerebral até sangramentos, né? Então tem a forma área de edema cerebral e tem que é por inflamação do cérebro, o cérebro fica demasiado, o paciente pode vir a piorar e até morte por causa disso. E hemorragia cerebral, o paciente acumulando déficits por causa do tratamento, isso é uma coisa que a gente nunca quer, né? Por isso que a gente tem que selecionar tão bem os pacientes antes da gente indicar um desses tratamentos. Esses tratamentos, então, agora fazem parte dos guidelines, fazem parte da prática clínica, ainda estão sendo pouco prescritos porque é muito difícil você conseguir o paciente que esteja na fase inicial e consiga fazer esses exames, porque esses exames ainda estão em grande escala indisponíveis, então a gente ainda tem uma parcela muito maior da população que não tem acesso a nada disso. Mas é uma esperança. Talvez surjam outros medicamentos nessa linha que sejam mais eficazes ainda. Mas com o que a gente tem, se esses estudos agora continuarem se confirmando, só da gente conseguir diminuir a velocidade de progressão, ou pegar um paciente com transtorno cognitivo leve, diminuir a chance de conversão dele para uma demência, isso já é muito bom. Então isso já dá suporte para a gente começar esse tratamento. E faz a gente entrar numa outra etapa da discussão, que é a prevenção. E aí entra um monte de controvérsias, que é, ok, eu tenho um paciente que tem um transtorno cognitivo leve ou um transtorno cognitivo subjetivo. Ele vai e faz os biomarcadores, e os biomarcadores deles vêm positivo, mostram que ele tem patologia de Alzheimer, mas ele não tem clinicamente a doença. E aí, você dá um diagnóstico de Alzheimer, que seria o diagnóstico de Alzheimer pré-sintomático, ou você não pode falar que esse paciente tem o diagnóstico, porque você não sabe se esse paciente em vida vai vir apresentar alterações cognitivas, ou seja, você não sabe se ele vai ser um paciente que na verdade nem precisaria tratar. E são perguntas que ainda não têm resposta, a gente não sabe. Mas parece que o paciente com algum grau de transtorno cognitivo, mesmo que leve, não esteja com demência ainda, que tem os biomarcadores, ele tem muito mais chance de progressão para demência do que o paciente que não tem. E aí esse paciente seria o paciente ideal de você começar a fazer um tratamento modificador da história natural da doença, para impedir que ele venha a ter demência. Então, a gente está entrando muito nesse campo de tentar fazer o diagnóstico o mais precoce possível, idealmente até antes do paciente ter o transtorno cognitivo. Só que aí a gente começa a entrar num campo que a gente não sabe se guiar, se esse paciente realmente precisa disso ou não, e quem vai ser candidato a isso ou não. E a gente vai precisar usar várias outras informações para conseguir avaliar esse risco. Mas ainda é uma questão polêmica, ainda é uma questão que não há um consenso, mas parece haver algum benefício sim no paciente com transtorno cognitivo leve, que tenha biomarcadores de Alzheimer, você indicar esses tratamentos, você pode estar diminuindo o risco desse paciente converter para uma demência. E outras estratégias de prevenção também são interessantes, né? Então a gente sabe que estímulo cognitivo e estímulo social são coisas que são fatores de proteção para a doença. Então são coisas que naquele paciente que está com transtorno cognitivo subjetivo, está com transtorno cognitivo leve, se você conseguir implementar, você diminui a chance desse paciente converter para uma demência, mesmo que ele tenha patologia de Alzheimer. Então tem um estudo famoso com as freiras, que pegaram pessoas normais e pegaram freiras, e viram ao longo da vida quem desenvolvia o diagnóstico de Alzheimer clinicamente estabelecido ao longo da vida. E viram que as freiras realmente desenvolveram menos do que pessoas aleatórias normais, pareadas por idade e tudo mais. E aí foram ver os exames de autópsia cerebral pós-mortem e viram que nas freiras tinha praticamente a mesma quantidade de patologia de Alzheimer do que nas pessoas normais. Então, na verdade, os dois grupos estavam desenvolvendo a doença, só que as freiras não estavam expressando ela clinicamente. Isso provavelmente porque
porque elas tinham vários efeitos comportamentais, efeitos sociais, que estavam protegendo elas de fazer trabalhos que não eram repetitivos, de ficar mudando de funções ali, de se manter em círculos sociais ativos até mais tardiamente na vida, diferente das pessoas que não tinham tanto esses círculos sociais, que iam ficando cada vez mais retraídas e cada vez mais isoladas socialmente. Então a gente sabe que existem várias medidas ambientais e comportamentais, sociais, que a gente pode fazer que ajudam a proteger o paciente e prevenir o paciente também, e que devem ser implementadas em todos os pacientes com transtorno cognitivo. Tá? Então, basicamente isso.